A pesquisa era uma pesquisa sobre netativismo, cujo objetivo era analisar a qualidade e o lugar da ação netativista. Por netativismo entendemos as novas práticas de participação que utilizam redes digitais, que utilizam dispositivo móvel de conectividade e que, portanto, realiza forma de participações nova em relação ao passado. Este fenômeno é um fenômeno que veio acontecendo nas últimas décadas em todo lugar do mundo. No Brasil tive esse momento de grande visibilidade em junho, com as várias manifestações, mas de fato é anterior a isso também no Brasil. E assim, praticamente em todos os países do mundo, em todas as áreas geográficas do planeta, da Primavera Árabe aos movimentos europeus, do 15M na Espanha, Cinco Estrelas na Itália, Partido Pirata, até Estados Unidos, Occupy Wall Street, todo o movimento dos anônimos. Então, há emergência no mundo inteiro de um novo tipo de participação. A característica desta participação é que é uma participação qualitativamente diferente da participação política tradicional. Em primeiro lugar, porque o lugar desta participação é o lugar que eu defino atópico, isto é, o lugar indizível. Porque este lugar não é apenas um espaço físico, não é apenas a rua da cidade, não é apenas um espaço público, mas é um lugar conectado. A maioria desses movimentos nasce nas redes, nasce no Facebook, nas várias redes sociais digitais, ganha a rua, mas também na rua continua conectados. E continua depois num debate, até nas repercussões e nas atribuições, significações posteriores políticas, nas redes sociais digitais. Então, o elemento comunicativo não é um elemento instrumental, não são movimentos que existem e utilizam as redes para divulgar e difundir e adquirir mais simpatizantes, ou obter um impacto político maior. Ele nasce em rede. Uma outra característica como revelado da pesquisa, destes movimentos é a tendência ao desaparecimento. São grandes movimentos que se coagulam, que se agregam em um determinado momento em volta de algumas motivações, geralmente são várias e diferentes, e que logo em seguida, depois de um tempo, a segunda das situações, desaparece. Este é um outro elemento que caracteriza a diferença com a atuação política tradicional, cujo objetivo, ao contrário, seja no conflito de classe, ou seja na forma da luta pelo poder, era a tomada do poder. Nenhum desses movimentos tem como objetivo tomar o poder. E também são movimentos sem líderes. Uma outra grande característica de absoluta diferença com a tradição política ocidental, ou político-partidária, ou mesmo política de movimentos. São movimentos que, exatamente porque nascem em rede, são ligados a uma arquitetura reticular, colaborativa, na qual o pressuposto do seu funcionamento é a ausência do líder. Existe um histórico, obviamente é uma reconstrução a posteriores que eu identifico em 3 etapas principais. A primeira etapa é a etapa de um movimento que se chamava Tactical Media, 1990. E é um movimento que utiliza a comunicação digital para experimentar a forma de instalações e também intervenções urbanas provocatórias. Então, se desenvolve um conjunto de estética, de atuação que começa a utilizar a internet. Obviamente estamos falando da primeira internet, da internet 1.0. Nesta primeira fase, existem alguns movimentos que se destacam. O primeiro é um movimento ligado ao nome Akin Bey. Akin Bey é uma personagem que utiliza a internet para difundir os seus escritos. Se diz que é mais de uma pessoa, ninguém conhece a identidade do Akin Bey. Se diz que mora na China, que diz que mora na Índia, aqui nos Estados Unidos, enfim, é uma personagem. E Akin Bey traduz e publica textos no mundo inteiro, em vários idiomas. E são textos que circulam via internet. Tem algumas características de conteúdo muito específicas que, a meu modo de ver, já dá alguns fundamentos desta nova cultura de participação ligada à rede. Uma outra figura parecida legendária é Luther Blissett, que também é um outro nome inventado, e é um nome coletivo. Isso sempre nos anos 90 na Europa houveram vários casos de participação, de ação coletiva, onde todos os membros se chamavam Luther Blissett. Luther Blissett faz diferentes tipos de ações, inclusive de crítica específica à mídia. Levanta, por exemplo, falsos
acontecimento para fazer com que a grande mídia debata e depois de algumas semanas de grande debate sobre esse acontecimento, eles revelavam que o acontecimento era completamente inventado. Então, forma criativa de interação, sempre tática e não estratégica, ligada a uma forma de subversão temporária e iminente, né? Então, muito próximo da área anárquica também, etc. Há uma segunda fase, que já é a fase de uma internet um pouco mais articulada, embora ainda não a 2.0, mas já a internet das fotos, já a internet que começa a se tornar uma rede mundial. Nesse contexto, há um segundo momento importante, onde se começa a experimentar pela primeira vez forma de conflitualidade que utiliza internet globais. O primeiro maior exemplo disso é o zapatismo. Em 94, os movimentos zapatistas, que reuniam 7 etnias indígenas descendentes das etnias maias no sul do México, declaram guerra ao governo mexicano e, de fato, começam um tipo novo de estratégia. Depois da ocupação dos 7 municípios no estado de Chiapas, eles se retiram na selva e jamais entrará em conflito utilizando armas. Continuará armados, mas começará uma guerra midiática caracterizada pela experimentação de formas de conflitualidade internacionais muito originais. Um primeiro elemento desta conflitualidade era a divulgação de comunicados. E o subcomandante, Marcos, era apenas o líder da estrutura militar, mas ao mesmo tempo o porta-voz. E, pelas suas características, habilidade literária, né, ele escrevia comunicados praticamente quase todos os dias que não tinha nada de político, eram contos literários. Então, essas figuras literárias puluaram, foram distribuídas no mundo inteiro, se tornaram livros editados e publicados no mundo inteiro. O conflito zapatista não aconteceu apenas em Chiapas. Eles experimentaram várias formas de lutas globais. Uma foram as caravanas eletrônicas, que eram a participação na área de conflito de pessoas do mundo inteiro que quisessem ir lá e mediar e ficar como cordões humanitários entre as áreas indígenas e o exército. Foram organizados 3 eventos internacionais na Selva Lacandona, onde foram chamados pessoas que quisessem ir lá para participar de debate, participar de mesa redonda. Eduardo Galeano participou, a esposa do Mitterrand também participou, Alain Touraine e vários. Mas havia também pessoas comuns. Então, esta foi a segunda fase. Se criou, de fato, aí todos os movimentos de conflito, Seattle, Davao, Gênova, contra a reunião de G8 ou contra as reuniões internacionais do FMI, mesmo os encontros de Porto Alegre, etc., foram sucessivos a isso. E são movimentos que também passaram a se organizar a própria conflitualidade utilizando a internet e as redes. A terceira fase, que é a fase mais próxima, a fase atual, digamos assim, é ligada ao advento da Web 2.0 e, portanto, de um tipo de computação diferente da anterior, que permite, através de dispositivo móvel de conectividade Wi-Fi, a conexão contínua dos indivíduos em circuitos, em redes de interação, em grupos de discussão, de debate, etc. Então, isso gera um novo tipo de conflitualidade, que é a expressão da Primavera Árabe, dos movimentos de junho, no qual participar da vida pública significa estar conectado. Passamos a um outro tipo de protesto midiático, que não é mais a mídia alternativa, mas aquela que eu chamo de mídia colaborativa, na qual a informação é feita por qualquer um. Todo cidadão pode fazer informação. Aliás, em uma manifestação, todo mundo utiliza o seu smartphone para fotografar, postar, mandar mensagem e, portanto, é ele mesmo uma mídia. Há uma hibridação entre a mídia e o indivíduo. Que isso? Que isso? O que está acima da câmera? Aqui no Brasil tivemos um exemplo claríssimo nos primeiros dias dos protestos, em junho, quando a Globo e todos os grandes canais no começo começaram a denigrir os movimentos, a denunciar que eram violentos, etc. E em poucos dias depois, os movimentos começaram a divulgar as imagens da violência arbitrária da polícia, e isso mudou por inteiro a imagem dos movimentos, das manifestações, e a própria Globo e os demais grandes emissoras tiveram que mudar o próprio relato sobre o que estava acontecendo. Então, esse é um momento histórico, em uma outra época no Brasil isso seria impensável. E isso não é um fato político, é um fato tecnológico.
O fatto che esiste un tipo di media che permette che qualche individuo, qualche studente, qualche manifestante possa mostrare in quel momento o abuso da polizia, possa mostrare in quel momento a arbitrariedade de uma ação policial. E isso, obviamente, ripercutirlo in rete para que todo o país assista a isso.